Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Hoje nós vamos falar sobre os dois fundamentos. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, a Bíblia diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor venha falando conosco nesta noite, através da Tua santa, poderosa e bendita palavra. Venha renovando as nossas forças, alegrando o nosso coração, mudando a nossa sorte, enchendo-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, que possamos receber esta palavra com alegria no nosso coração, mas também colocá-la por prática, Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder venha sobre nós, que nós possamos mudar as nossas vidas, Pai, que possamos basear a nossa vida em Ti, porque Tu és a rocha inabalável. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada pela rica oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, meu irmão. A parábola dos dois fundamentos, ela é o final do Sermão da Montanha. É interessante que esta palavra, ela acontece, Jesus relata esta palavra exatamente no final do Sermão da Montanha. E você sabe que o Sermão da Montanha foi a pregação que Jesus fez para falar de todos os assuntos possíveis. Jesus, no Sermão da Montanha, falou sobre perdão, falou sobre amor, falou sobre adultério, falou sobre separação. Jesus falou que nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. O Sermão da Montanha é um ensino compilado de Jesus sobre todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Quando chega no final do Sermão da Montanha, Jesus propõe uma parábola para finalizar o Sermão da Montanha. É uma proposta de Jesus para escolhermos o tipo de chão que vamos querer caminhar após ouvir os seus ensinamentos. Pense que o Sermão da Montanha, irmãos, ele pega 3 capítulos. O Sermão da Montanha, se você acompanhar aí comigo, ele pega o capítulo 5 todo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aí ele vem com vários versículos no capítulo 5, 48 versículos. Aí ele pega o capítulo 6, vocês estão aí comigo? Abre a Bíblia aí que você vai ver, ó. Vem o capítulo 6, com 34 versículos. Vem o capítulo 7, o terceiro capítulo, e ele vem com mais 23 versículos. E aí quando chega nos dois fundamentos, ele está dizendo o seguinte: agora vocês escolham onde irão fundamentar a vida de vocês. Porque nós muitas vezes somos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. E ser cristão não é sobre o quanto se ouve, mas sobre o quanto se pratica. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é muito bom. Ouvir a palavra de Deus é libertador, mas colocá-la em prática é que vai fazer a diferença em nossas vidas. Se nós voltarmos aqui no versículo 24 de Mateus 7, nós vamos ver que essa proposta de Jesus, ele está relatando exatamente o que nós estamos falando hoje. O que vocês vão fazer daqui para frente com o que vocês ouviram? É como se a cada final de culto, nós falássemos assim para as ovelhas: o que vocês vão fazer com o que vocês ouviram hoje no culto? Jesus está falando isso. Agora, depois que eu gastei 3 capítulos falando sobre como se vive um cristão de verdade, o que vocês vão fazer com isso? Então o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. E a gente começa a perceber que nessa parábola, esses dois construtores, eles têm alguns pontos em comum. Vocês sabiam que os cristãos, de forma geral, eles têm alguns pontos em comum? Às vezes nós não sabemos quem é cristão de verdade por algumas diferenças. Porque na igreja parece que todo mundo é igual. Às vezes no convívio parece até que todo mundo é igual. Mas sabe por quê? Só Deus conhece o fundamento. Hoje vocês estão vendo a construção. Mas cadê o fundamento da igreja? Falando de construção física. Cadê os alicerces dessa igreja? Ninguém vê, mas Deus vê. Então podemos olhar para uma pessoa com uma construção linda. Uma vida bem sucedida, um relacionamento maravilhoso, muitas fotos no Instagram, mas isso aí não é fundamento. O fundamento é a base, e a base tem que ser Cristo. E se Cristo for a nossa base, aí sim a nossa construção estará segura. Então nós começamos a observar que todos ouvirão as palavras de Jesus, foi o que Jesus falou. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Todos ouvirão as palavras de Jesus. Toda a terra ouvirá as palavras de Jesus. Amém. Deus é justo, fala comigo. Meu Deus é justo. E nós teremos a oportunidade de ouvir as palavras dele sempre. Esse é um ponto comum entre os dois construtores. Os dois ouviram a palavra. Agora, o que vai fazer a diferença é aquele que escolhe ouvir e praticar. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Deixa marcadinho em Mateus 7, mas vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz assim. Aliás, vamos ler juntos? Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé... Aliás, peraí, vocês acharam? Bem que eu tô vendo que eu tô sozinha, né? Mas vamos lá. Tiago 2,14. Tiago fica logo depois ali de Hebreus. Quando vocês acharem, sinalizem com amém. Amém? Amém? Então vamos juntos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ter fé não é ir para o céu. Ter fé em Jesus Cristo não é garantia de irmos para o céu. Se você voltar um pouquinho lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, não está enganando o pastor, não está enganando a esposa, não está enganando o marido, não está enganando os filhos, e jovens não estão enganando os pais. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Tiago também fala no versículo 24, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É aquele que ouve e não pratica. Vai para o espelho. Quantas vezes você foi ao espelho hoje, hein? Desde a hora que você levantou. Pensa aí. Quantas? Quando escovou os dentes, ajeitou o cabelo, fez as coisas em casa, ou alguns até que trabalharam mesmo sendo domingo. Aí você vai de novo no espelho. E aí você vem para a igreja, você foi ao espelho. E antes de sair você foi de novo, principalmente se são mulheres, né? E os homens fazendo barba, vocês precisam do espelho? E o que Tiago está dizendo? Quem ouve a palavra de Deus é assim, vai no espelho, vê a imagem, se esquece de como era e leva a vida. Não consegue reconhecer os seus próprios defeitos diariamente. Irmãos, isso aqui é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação. Amém, meu Deus. É uma palavra de construção, de edificação. Eu amaria estar aqui nessa noite falando sobre vitória, bênção, chave, prosperidade, milagre, gente grávida, isso é tudo muito bom. Mas a nossa fé precisa ter alicerce.
A nossa fé precisa estar baseada em Cristo. Cristo é imutável. Aleluia. Aleluia. Então o que o Tiago está dizendo é o seguinte: eu ouço para ter fé. Fala comigo, eu ouço para ter fé. Agora fala assim, e pratico para ter obras. Deu para entender? Por isso que a fé sem obras é morta. Romanos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço para ter fé, mas eu preciso praticar para ter as obras. Porque Tiago diz o seguinte: a fé sozinha não vai salvar ninguém, as obras sim. E aí obviamente vem Abraão, que quando foi chamado pelo Senhor, precisou sair do meio da sua terra, da sua parentela. Foi a aula que nós demos aqui na quarta-feira. Abraão, quando também foi chamado para sacrificar o seu filho, ele mesmo levou o cutelo, ele mesmo levou o menino, ele mesmo providenciou tudo para o sacrifício. Imagine se Abraão falasse somente: Senhor, eu tenho fé, mas eu não vou. Eu tenho fé, mas eu não vou sair daqui. Eu tenho fé, mas eu não te entrego o meu filho. Então a fé, ela é acompanhada pelas obras. Essa pessoa de Mateus 7, esse construtor, vamos voltar lá para Mateus 7. Esse construtor é chamado de prudente. Em algumas versões, sábio. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então é alguém que ouviu o sermão da montanha, teve fé. Praticou o sermão da montanha, teve... Vocês estão cochilando, né? Vamos voltar. Ele ouve o sermão da montanha e teve fé. Ele pratica o sermão da montanha e teve obras. Isso aí. Vocês percebem a diferença? Que não é só o ouvir. Eu vejo cristãos que estão formados em mensagem no YouTube, irmã Cida. Formados. Todas as pregações, eu já assisti essa. E aquele podcast já assisti também. E aquela eu já ouvi também. Mas a pessoa não tem obras. Só ouve. É um bom ouvinte, mas é um péssimo praticante. E a gente tem que ouvir para ter fé e praticar para ter obras. Isso é que é importante, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, quando esse construtor, a Bíblia continua dizendo, ele ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, ou em algumas versões, a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse construtor é chamado de prudente ou sábio, não é por causa da construção. Fala assim, não é por causa da construção. É por causa do fundamento. É o fundamento que faz a diferença. Não fique, meu irmão, minha irmã, comparando sua vida no Instagram. Não fique comparando a sua vida com aquela amiga do trabalho, com aquele amigo do trabalho, com aquele parente que parece que é rico e que, na verdade, muitas vezes, se não tiver Jesus, é pobre. É o que Apocalipse diz. Mal sabe você que você é pobre, cego, nu, miserável. Sabe por quê? Porque quando nós entramos nessa comparação, eu quero te dizer que eu e você não sabemos de nada. Porque a construção pode ser bela, a construção pode ser linda. Aliás, Jesus diz o seguinte, que os dois fizeram uma construção. Os dois. Aparentemente, era uma construção sem defeitos. Paredes, rebaixamento, spots de luz, ar-condicionado split, mesa de jantar. Pensa aí, uma casa bem feita, que você entra e você só admira. Quanta coisa linda, quanta coisa bem feita, que construção linda. Mas eu não sei se vocês lembram, deve ter sido ali no ano de, não sei se 98, quando aqueles prédios chiquerésimos na Barra, que eram construídos aonde? Na areia. Vocês lembram disso? Que aqueles prédios desabaram. Eu estou falando Barra da Tijuca. Desabaram por quê? Porque apesar de toda a construção linda, o alicerce era falso. O construtor, ele construiu, misturou areia na hora de fazer a base, o alicerce. E o prédio veio à ruína. Essa semana também apareceu na internet um apartamento que, antes de ruir, as pessoas gritando para escapar daquele apartamento, daquele prédio. Vocês viram? Gente, é isso que acontece com a vida de um cristão. Quando você se assusta na internet, cantor gospel, traiu a esposa, separou, cantora gospel, é usuário de drogas, é porque são vidas que ouvem, mas não conseguem colocar em prática. Tem areia no fundamento, mas louvam lindamente.
Por isso que eu falei que a nossa equipe feminina de hoje, né, estava belamente louvando, tocando, né? Claro que com o Lucas esteve aqui no ensaio, né, teve todo o preparo, mas elas executaram. Elas tiveram fé para ouvir, não é verdade? E prática para fazer as obras. Porque nós precisamos, irmãos, cantar aquilo que viver aquilo que cantamos, viver o que tocamos, Madu, Pati, Lucas, viver o que pregamos, pastor João, pastora Fernanda, pastor Luiz, professores de escola dominical. A gente precisa, porque senão é aquela construção linda, Léo, que você fala, eu queria morar nesse casarão. Tu conhece o alicerce? Você pode ter certeza que tem casas humildes em comunidade que nunca irão desabar. Porque o alicerce pode estar muito bem feito. Mas muitas mansões, como esse prédio que desabou na Barra alguns anos atrás, podem vir ao chão. Porque o que conta é aquilo que ninguém vê. O que conta é a base. Amém. O que conta é o alicerce. Então, por causa do fundamento do terreno que esse construtor decidiu construir, que é a rocha, é que ele foi chamado de sábio. Não foi pela beleza da construção. Não é porque estava linda aquela construção. Que homem sábio, né, Simone? Olha que cobertura, que homem sábio, Kelly. Olha que casarão na estrada do pau-ferro. Que homem sábio. Não, que homem sábio, hein? Teve trabalho, mas escolheu a rocha. Amém, Senhor. Deu trabalho para edificar, porque, irmãos, construir na areia é mais fácil do que construir na rocha. Porque a areia muda, a rocha, não. A areia, vocês já foram à praia quando eram crianças? O que a gente fazia? Castelo de areia. Quem já fez castelo de rocha, diga amém. Castelinho de areia. Pega a areia, molda a areia, desfaz a areia. Fica com raiva, desfaz tudo, né? Lembra do da Lua? Vocês lembram? Desfaz quando ele tinha ataque, né? A novela da minha infância, ele destruía tudo. Areia é assim. Se der um ataque, ela vai desabar. E a rocha? É você que muda. Ela não muda. Então, construir uma vida cristã de qualidade dá trabalho. Tem que pesquisar, tem que procurar, tem que orar, tem que ler Bíblia. Eu estava vendo a pastora Raquel Lima. Ela disse que um dia a filha dela falou assim, mãe, tô cansada de fazer devocional. Aí ela falou, é mesmo, minha filha? Mas vai ter que continuar fazendo. Poxa, mãe, mas tem que ser todo dia? Tem que ser todo dia. Tem que ler a Bíblia todo dia? Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia? E ela tem que orar todo dia. Aí ela, poxa, já, o almoço já está pronto? Ela falou, já. Você vai querer almoçar? Claro, tô com fome. Ela, viu? Você come todo dia. Por que você me pergunta se tem que ler a Bíblia todo dia? Você alimenta o corpo, você tem que alimentar o espírito. E ela falou, prefiro ser conhecida como uma mãe chata, que quando chegar lá em cima vai dizer, Senhor, tá aqui, ó, que o Senhor confia em minhas mãos. Porque os filhos são flechas, irmãos. A flecha, ela é atirada sozinha? Não. A flecha, ela é atirada na mão do flecheiro. Então é o pai, é a mãe que envia a flecha. Uma coisa é você enviar a flecha para o lugar certo e no caminho ela tortear. Porque às vezes os filhos são assim. Agora, se o flecheiro atirar a flecha para o lugar errado, a culpa é do flecheiro. Então, a gente precisa construir crianças que amem a Bíblia. A gente precisa construir filhos que conheçam e tenham intimidade com a palavra. Porque desde pequenininha elas vão saber, a areia não é lugar de construir. O que é areia? As nossas vontades. É aquilo que a gente quer fazer. É aquilo que a gente tem vontade de ouvir. É aquilo que a gente está com vontade de falar. Isso é areia. E o que é rocha? Eu falo o que ele quer. Eu vejo o que ele quer. Eu só ajo quando ele quer. Por isso que dá trabalho, irmãos. É dizer não para nós mesmos e sim para Cristo. Amém. Esse texto ele é muito utilizado quando se prega para famílias. Eu acho muito bom. Mas ele também precisa ser aplicado na nossa vida espiritual. A nossa casa, nós somos o tabernáculo de Deus. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Olha para esse seu irmão lindo e diga, somos um no Senhor. Somos povo de Deus? Somos povo de Deus. Levante suas mãos. Sua igreja resplandecerá. É isso. Se nós somos casa de Deus, essa parábola é para nós. Precisamos colocar em prática, irmãos, para chegar no céu.
Hoje eu terminei de ler Apocalipse, entrei em Gênesis. Meu Deus, fora ficam os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os bruxos na versão King James. Aquele que ama e pratica mentira. Os idólatras, quantos cristãos que são idólatras. Às vezes falamos das outras religiões que têm imagens, mas nós temos imagens dentro de nós que nós não abrimos mão. Às vezes idolatramos o pastor, às vezes idolatramos um cantor, às vezes idolatramos a igreja, que a minha igreja é perfeita. Isso é idolatria, irmãos. Eu só conheço uma igreja que vai morar no céu, e não é a Assembleia de Deus Alto Moriá, é a igreja universal do mundo inteiro, que vai morar lá, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja vai morar no céu. Amém. Então nós não podemos ter ídolos em nosso coração. Isso aí é construir casa na areia. Irmão, se você construir a sua casa, a sua vida espiritual sobre a minha vida, você vai desabar. Porque eu não sou perfeita. Não existe ser humano perfeito. O único que veio a essa terra e foi perfeito como homem foi Jesus Cristo de Nazaré. Se você edificar a sua vida sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, você vai desabar. Quantas pessoas, quando perdem filhos, maridos, esposas, elas também perdem a fé. Uma coisa é você passar pelo luto, outra coisa é perder a fé. Porque Deus fez isso? Eu não aceito Deus ter feito isso. Porque Deus agiu assim. Deus não podia ter feito assim. Irmãos, hoje eu estava até conversando aqui em casa sobre isso. A gente pode até não entender, mas nós temos que aceitar. Eu não entendo o modo de agir do Senhor, mas eu tenho que aceitar, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Um Deus que criou os céus, a terra e o mar. Você acha que Ele perdeu o controle da minha e da tua vida? Ele permanece no controle. Então vale a pena edificar sobre a rocha. É trabalhoso? É. Não é fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho de esforço, de persistência. Ler a Bíblia todo dia é fácil? Não é. Porque se você escolhe ler antes de trabalhar, você precisa acordar um pouquinho mais cedo para não se atrasar. Certo, Paty? Se você escolhe ler quando voltar, você tem que ter muita disciplina para não dizer, vou lavar roupa, vou fazer comida, vou cuidar das crianças, para poder sentar e fazer o devocional. Mas como eu digo aqui, tudo é difícil, escolha o seu difícil. Também ficar sem ler a Bíblia, você vai ficar fraco, desnutrido, qualquer coisa te abate, está murmurando, está reclamando, está brigando com todo mundo. Não é difícil isso? Escolha o seu difícil. Tudo é difícil. Jesus nunca falou, vai ser tudo fácil por vocês serem cristãos. O nosso Deus é justo. Eu volto a dizer aqui que Ele é justo. A escolha do fundamento é que nos torna prudentes e não a construção. Versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e dá uma paradinha aí. Chuva, fala comigo, chuva. Rio, vento. Se vocês observarem essas intempéries, essas ações externas da natureza, quando se fala em chuva, em rio e em vento, a gente observa todos os lados de uma casa sendo atingidos. Por quê? A chuva cai aonde? No muro? No telhado. O telhado de uma casa, a proteção de uma casa. Os ventos sopram aonde? Nos muros de uma casa. Vocês lembram daquela historinha que a vovó contava do lobo mau, que o lobo... Lembra disso? Aí a casa desabava, aí você tinha medo, né? Eram os ursinhos? Os 3 porquinhos, obrigada. Eu falo os 3 ursinhos. Já tem tempo que eu vi essa história. Tem apenas uns 40 anos que eu vi a história dos 3 porquinhos. Eu ia falar os 3 ursinhos. Eu me lembro, olha que coisa, né? Como cada um guarda algo. Eu me lembro mais do lobo, do medo do lobo, daquele... dele soprando, e uma hora alguns lá dentro, né, seguros, e a casa que não estava segura desabava, do que dos 3 porquinhos. Mas já que me lembraram, que bom. Então o vento sopra sobre o muro de uma casa. Então vamos voltar, já corri os porquinhos, vamos voltar aí. A chuva cai aonde? No telhado. O vento sopra aonde? Nos muros, nas paredes. Agora, onde transbordam os rios? Fala comigo, no alicerce. Olha onde essa casa foi atingida. Telhado, muros e alicerce. Uma boa construção pode até ficar sem telhado, pode até ficar sem parede, mas não perde o seu alicerce. Vocês já viram umas casas aí no sul, até também na região serrana do Rio, que quando vem aquele temporal sai a casa inteira? Vocês já viram isso, gente? Vai a casa inteirinha sendo levada pelo rio. Problema de alicerce.
Então essa casa aqui, do construtor, ela sofreu tanto quanto daquele que decidiu construir na areia. Caiu a chuva sobre a casa do crente. Vamos falar o crente agora? Transbordaram os rios na casa do crente. Sopraram os ventos na casa do crente. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que nós louvamos hoje? A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Não é maldição hereditária não, irmãos. Não é. Porque as pessoas têm uma mania de quando vê crente passando por luta, maldição hereditária. Você já fez o trabalho de quebra de maldição de família? Trabalho de quebra de maldição de família. Você já fez campanha de 7 semanas vivendo o impossível de Deus? Tem alguma coisa errada. Quem já ouviu isso? Tem alguma coisa errada na sua vida, você só tem problema. Eu vejo 2 situações. Crente que não tem problema, tem algum problema. E crente que só tem problema, tem algum problema. Então, assim, o que a Bíblia fala é que as coisas acontecem. A gente é balançado, mas a gente não cai. Mas o tempo todo ter luta, tem alguma coisa errada. Agora, nunca ter luta também tem. Então, para pensar. O vento forte veio sobre a casa do construtor prudente, do cristão. E isso não foi maldição hereditária. Isso não foi porque ele saiu da igreja que ele era. Os rios transbordaram sobre a casa do crente, do construtor prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mas isso aí não é sinônimo que ele é um desobediente, não está dando dízimo. Preste atenção, a chuva forte caiu nesta casa. E isso não significa que aquele crente é porque você não lê a Bíblia todo dia. Irmãos, nosso Deus é justo. Ele não é carrasco. Ser justo é uma coisa, ser carrasco é outra. As coisas acontecem. Você já queimou a liquidificador na sua casa? A minha também. Ai, é o diabo. Porque tem gente que espiritualiza tudo. Para de viver, isso é um peso. Se você vive achando que tudo é o diabo, seu carro enguiçou, é o diabo. Repetiu de ano, é o diabo. Né? O jovem ama essa questão, né? Mas enfim. A gente não pode ficar olhando para as coisas e pensando, é o inimigo, é Satanás, isso aí foi porque eu não dei o dízimo. Você não der o dízimo, você vai deixar de desfrutar da bênção de Deus nessa terra. Eu dou o dízimo desde os meus 18 anos de idade. Nunca fui privada de nada. Com um salário pequeno, Deus nunca deixou faltar nada. Você vai deixar de desfrutar. Aí eu não leio a Bíblia todo dia, vai ficar raquítico espiritualmente. Só vai em igreja domingo, só ouve domingo. E quando falta um domingo? Não nem orar, não sei mais como orar, não sei mais como se dobrar o joelho dói. Irmãos, eu vejo que na nossa sala de oração, eu sei que a idade está chegando, mas ficar meia hora de joelho está difícil pra gente. A gente começa muito bem, Senhor, terça-feira vai assim, derrama, daqui a pouco uma já está levantando, a outra também, Jesus, mas a gente continua orando. Vocês percebem que as coisas acontecem sobre a casa do crente? Para de achar que tudo é inveja. Para de achar que tudo é porque o fulano te amaldiçoou. Meu Deus, você está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo. A diferença é, queimou o liquidificador. Ai, Senhor, eu estou sem dinheiro esse mês para comprar o liquidificador. Me ajuda, Pai. Ou envia provisão, envia alguém que possa me emprestar o dinheiro. Ou enfim, envia, Senhor, no liquidificador. Ou que eu não preciso dele nesse momento. Deus vai prover. Essa é a diferença. A diferença é quando as coisas acontecem. Falar, ai, Senhor, obrigado pelo livramento. Ainda bem que foi o liquidificador e não foi a geladeira. Vocês começam a perceber que a ótica do construtor prudente tem que mudar. Você não vai ver o construtor xingando, blasfemando. Porque eu que construí sobre a rocha, 10 anos edificando minha vida cristã, 5 anos de pastoreio, porque logo esse vento veio, essa tempestade, esses rios transbordaram sobre a minha casa. Não. Simplesmente a informação que nós temos é: a casa não caiu. E essa palavra ímpeto que a Bíblia fala, eles deram com ímpeto, significa violência.
É quando a gente vê na televisão, eu acho que ninguém aqui nunca passou por isso. Mas é quando você vê na televisão os ventos batendo numa casa que você parece que a casa é de papel. Incrível. Os rios transbordando, ele é carregando a casa inteira com alicerce e tudo. É quando você vê aquela chuva caindo que parece que nunca mais vai parar de cair. Mas a casa não desaba. A casa não desaba. Então precisamos decidir hoje onde nós vamos edificar a nossa vida. O versículo 25 que nós lemos agora, nós vamos observar que essa construção passou por grandes problemas. Sua vida tem passado por grandes problemas? Eu vejo alguns rostinhos assim. Senhor, socorro, Deus. Não é verdade? Nós passamos grandes problemas. Nós temos passado grandes problemas. Mas é o que eu falo sempre lá no hospital. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Tempestade não dura para sempre. Pensa nisso, igreja. A gente se torna mais forte no dia da adversidade. Deus forja o nosso caráter no dia da dificuldade. Amém. Observe uma coisa também. Essa casa, ela passou por ações externas e não internas. Você tem o controle da chuva? Não. Você tem o controle da tempestade? Você tem o controle do vento forte? Você tem o controle de dizer rio não transborda hoje? Também não. Mas você tem o controle de como vai ser edificada a sua casa. Você escolhe, eu faço na rocha, porque eu sei que vai... E, gente, a gente tem que pensar. Eu sei que vai vir vento, vai vir chuva, vai vir problema. Então, trazendo agora para a nossa vida, eu vou ter problemas. Eu vou ter dificuldades. Eu vou passar por enfermidades. É uma vida, eu estou falando de uma pessoa. Eu vou ter dificuldades financeiras. Tudo na minha vida, isso aí são os rios, as tempestades, né, os ventos. Agora, eu preciso então ser sábio, escolher construir minha casa na rocha. Porque isso tudo vai só passar e a minha casa vai ficar de pé. São ações externas. Muitas coisas nós passamos que não dependem de nós, dependem do outro. Quanto vento eu já passei, você já passou porque o outro provocou. Isso que eu gosto agora, geladinha é ótimo. É muito boa, irmão. Eu já passei ventos provocados por outras pessoas. Você também, eu não sou a única, obviamente. As pessoas provocam. Agora, fica perto de quem provoca vento. É um tufão atrás de outro. Eu nunca vi, gente. Granizo, espinga na gente, você fica, não é possível. Tem gente que não dá pra ficar perto, que ela só provoca vento. Provoca alagamento. São ações externas. Agora, você pode viver sozinho? Fala comigo. Não. Irmãos, igreja é para viver em comunhão. Quando o crente diz assim, eu não suporto ficar indo nessas coisas de igreja. Por quê? Porque eu não gosto de comunhão, porque eu não gosto de fofoca, porque eu não gosto... Meu Deus do céu. Quando Deus criou o homem, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que seja idônea, capaz de auxiliá-lo. Dali eles geraram filhos, crescei e multiplicai-vos. Os filhos geraram filhos, e aí vieram as famílias, e daí veio a sociedade. Nós vamos viver em sociedade. É fácil? É desafiador, para não dizer difícil. Mas nós precisamos persistir. Por isso que a Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia da Receita, ela fala assim, o amor cobre multidão de pecados. Você acha que foi fácil para Jesus subir na cruz e se entregar por nós? Não. Mas ele fez por amor. Amém. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós não podemos desistir da comunhão da igreja. Ontem lá na praça, eu sei que muitos irmãos não puderam realmente ir, mas quem esteve lá percebeu isso. Que a vida em igreja é vida em comunhão. Eles viram ali a pastorinha jogando um vôlei que você não imagina o quanto. Vocês viram aí Patrícia e Luiz fazendo a trend, gente? Gente, pelo amor de Deus. Fernanda e Alain, a Ana Clara com a igreja toda ali. Dizem que crente não se diverte. Será? É a trend que a internet está colocando aí. Gente, quantas coisas boas nós temos para viver. Pensa, coloca numa balança. Eu ganho mais vivendo em comunidade com a minha igreja ou eu ganho menos? Você sempre vai ganhar mais. Sabe por quê? Nos dias difíceis, quem ora por você, quem intercede por você, quem te dá um abraço de amigo, um abraço profético é o teu irmão em Cristo, a tua irmã em Cristo. São eles que terão palavras abençoadoras sobre a sua vida. Amém. Vê ali a irmã Cida, o irmão Luiz Carlos, a filha, os netinhos. Teve até visitante na praça. Às vezes não consegue trazer o visitante para a igreja, mas na praça eles chegam.
Teve gente dentro de casa assim, ó. A gente via lá das janelinhas, ouviram a palavra, não era? Ouviram a palavra. Ficaram ali contemplando a gente louvar, as dinâmicas, as brincadeiras, porque tudo é saudável. Não tinha ninguém ali embriagado, não tinha ninguém ali usando drogas, não tinha ninguém ali se xingando, não tinha ninguém ali se batendo. Isso é igreja. Chegamos, varremos o local, saímos, deixamos o local limpo. Isso é igreja. Amém. Então chegou uma visitante, ficou, ouviu a palavra. As pessoas das casas ficaram ali ouvindo, prestando atenção. O que está acontecendo nessa praça 8h30 da manhã? Nós precisamos sair das 4 paredes e ter comunhão lá fora para as pessoas saberem o que é viver em comunidade. O que é viver em unidade. O que é viver em Cristo. Ai, mas Jesus manda a gente ter que aturar. A Bíblia manda a gente suportar uns aos outros. Suportar é dar suporte, meu filho. Ali está precisando de suporte? Vou te dar. Isso é suportar uns aos outros. É dar suporte. Cada um tem um jeito, irmãos, nós sabemos disso. Cada um tem um temperamento e glória a Deus por isso. Porque cada um é usado do jeito que é. A gente não pode deixar de mudar o que precisa ser mudado por culpa dos temperamentos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um é usado do jeito que é. Porque Jesus escolheu 12 discípulos. Dentre eles, Judas. Foi Jesus que escolheu Judas. Foi Jesus que escolheu Tomé. Foi Jesus que escolheu Pedrão. Foi Jesus. Ele fez as escolhas. E nós estamos escolhendo quem vai viver na nossa vida, quem não vai. Com esse irmão da igreja, eu cumprimento o outro, eu quero passar longe, irmãos, vamos superar isso. Vamos viver no amor de Deus. Eu sei que cada um tem um tempo, cada um tem um jeito de, às vezes, trabalhar algo que passou, mas vamos superar. Amém, você quer ver você superar uma ira? Porque todo mundo se ira, não adianta você dizer que não ira, porque ira, raiva, inveja, tudo isso é inerente à carne. Se você morreu, você não vai sentir isso. Mas se você está vivo, você sente. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Só que a gente não gosta de dizer que tem raiva, que tem ira, que tem inveja, que tem rancor. Tem pessoas que falam, né, Kelly? Mas tem gente que não fala. Eu não sou uma pessoa invejosa. Eu não falo isso por inveja, eu falo por admiração. A gente quer florear e romantizar coisas que a gente sente. Eu falei aqui na consagração que nós precisamos aprender a entregar a Deus o nosso melhor, mas também o nosso pior. Em que sentido? Deus, tá aqui, ó, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo medo. Eu estou sentindo inveja. Entrega para Ele, não esconde dele, não. Entrega o seu melhor, mas o pior, ó, expõe para Ele e fala, Jesus, isso tudo aqui está em mim e não presta. E eu não quero ficar com isso dentro de mim. Você quer ver uma coisa que liberta a gente? Orar por quem nos ofendeu. Ô exercício bom. Porque quando você começa, você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus, que situação que eu estou vivendo. Meu coração está triste, estou magoado, estou sentido, estou isso. Mas, Senhor, quase não sai. Abençoa. Abençoa a vida do fulano, ou da fulano. Jesus liberta. Aí primeiro você vai levar a oração para o seu lado. Liberta esta vida. Aí tu fala com vontade, que é tipo assim, uma pessoa endemoniada. Liberta esta vida. Mas aí você não vai orar só por isso. Envia as tuas bênçãos. Socorre esta pessoa. Meu irmão. Aí você começa a perceber, Freud já dizia, né, que a palavra ela é terapêutica. É verdade. Você tem que falar. E a Bíblia fala o quê? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Temos que expor. Mas sabe qual é o problema? A gente está vivendo um tempo de crentes silenciosos. Não há conversa em casa, não há diálogo em casa, não há diálogo na oração. Senhor, obrigado por tudo, abençoe o nome de Jesus. Aqui está meu dízimo. Crente fariseu, aqui está meu dízimo, aqui está minha oferta, eu tomo ceia. E não tem diálogo, Senhor, eu estou aqui, eu estou um caco. A vontade que eu tenho de pedir para o Senhor enviar fogo do céu, consumir essa vida que me persegue. Porém, aí tudo aí você observa que vai só gerando ira. Mas, Senhor, de repente essa pessoa está com problemas, Pai. Então socorre ela. Irmãos, o amor ele vai chegando na hora. Amém. Sabe a história do Sinto Muito, que lá em 2020 viralizou? Me perdoe, eu te amo e sou grato. Sabe? Vocês sabem disso? Então, eu não sei se vocês sabem qual é a história, dessas palavrinhas, né? O Ponopono. Mas isso foi criado para um grupo de presos que ficavam confinados e eles precisavam repetir essas mesmas frases para começarem a conviver melhor. E era impressionante, depois de algum tempo falando essas frases, eles começaram a ter outros comportamentos.
Pensa em alguém aí que te feriu. Se você pensar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, aquilo vai desfazendo. Agora traz isso para a oração. Vamos tornar isso gospel, né? Senhor, eu sinto muito o que essa pessoa fez comigo, mas visita ela. Me perdoa também se eu fiz alguma coisa a ela. Oh Deus, eu sou grato por essa vida. E dizer que você é grato por quem te fez alguma coisa quebra tudo. Dizer que eu amo essa vida em Cristo também quebra tudo. São areias que nós temos que desconstruir. Porque tem cristão que constrói a casa na rocha, mas só alguns cômodos. Tem cristão que constrói a sala, a cozinha, o banheiro, mas os quartos estão na areia, as varandas estão na areia. Toda a nossa casa tem que estar aonde? Na rocha. As tempestades são inevitáveis, irmãos. As tempestades na Bíblia, mar, tempestades são problemas. Mas Jesus nos ensinou a passar pelas tempestades. Ensinou ou não ensinou? Certa vez veio uma tempestade, Jesus estava onde? No barco. Fazendo o que, Aline? Dormindo. O que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus. Então, o primeiro ensinamento, para passar bem pelas tempestades, desperte Jesus no seu barco com a oração. Amém. Jesus nos ensinou a passar por elas. Ele dormindo, os discípulos apavorados. Acorda Jesus. Acorde Jesus aí no seu barco. Se você quiser vencer essa tempestade, ore mais. Jesus, pelo amor de Jesus, acorda aí. Jesus, pelo amor do seu Pai, levanta e socorre a gente. Isso é oração. Outra vez, Jesus fez o quê? Eles também na tempestade de vento. Ele convidou a sair do barco. A quem? Pedro. Tem tempestade que você vai ter que sair do barco para começar a desfrutar da glória de Deus. Mas tem tempestades que você vai ter que ficar no barco e orar para Jesus acalmar a tempestade. Então fala comigo, as tempestades são inevitáveis. A diferença não é a ausência de problemas, mas a estabilidade de quem está fundamentado na rocha. A diferença não é a ausência de problemas, mas é quem está fundamentado, equilibrado. É a estabilidade. Irmão, coisa boa é você ter estabilidade. E quem é crente, que serve a Deus e cumpre esta palavra, tem estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade financeira, sim. Estabilidade. Porque ele aprende com a Bíblia sobre tudo. Então, construir a casa na rocha é viver uma vida estável. Não é viver uma vida sem problemas. É viver uma vida estável. Deixa marcadinho aí, vai comigo 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10 e 11. Olha que link maravilhoso. Olha o que Paulo fala para a igreja em Corinto. 1 Coríntios 3, versículo 10. Vamos ler juntos? Segundo a graça... Gente, vamos ler juntos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Pastor não pode edificar a sua vida. O seu pai e a sua mãe não podem edificar a sua vida. O seu marido, porque ele é o sacerdote, ele tem poder, não vão edificar a sua vida. Cada um veja como edifica. Olha o 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você quer ver você ficar estável? Lança a sua casa, edifica a sua casa sobre o fundamento que não é Cristo. Quantas religiões você já passou até chegar em Cristo? Eram fundamentos que não te davam estabilidade. Afinal, se você tinha uma dor, precisava de um ídolo para aquela dor. Se você tinha um problema financeiro, você precisava de um ídolo para resolver aquele problema financeiro. Então não é estável. Se você tinha um problema amoroso, você precisava de um ídolo para resolver o seu problema amoroso. Hoje nós vamos a Jesus e conversamos com Ele sobre tudo. E clamamos a Ele acerca de todos os assuntos. Vida financeira, vida emocional, vida profissional, vida amorosa, vida espiritual. A gente coloca tudo para Ele, porque o fundamento é Cristo. Lance a sua vida sobre Ele e você jamais será abalado.
Quando a Bíblia diz que o justo jamais será abalado, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Olha o versículo 12, igreja. Contudo, se o que alguém edifica é isso mesmo, sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, vamos acrescentar areia. O que a Bíblia continua dizendo? Versículo 13. Manifesta se tornará obra de cada um. Pois que dia é esse? O dia do Senhor, o tribunal de Cristo. Então o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Gente, isso é muito forte. Constrói sobre a rocha, não tem condenação nenhuma. Constrói sobre ouro. E o que a gente está vivendo, gente? Pessoas ligadas à vida financeira. Você vai assistir uma pregação no YouTube o tempo todo. Ganhe não sei quantos mil seguidores, apenas ganhe 10 mil reais por dia. Ganhe não sei o que. É o tempo todo. Coisas perecíveis. Quantos cristãos edificando a sua vida no que é palpável? Quantos cristãos arrumando emprego em cima de emprego e curso em cima de curso e não tem tempo para Deus? Por quê? Porque está construindo uma casa. Olha aqui. Sobre o ouro, a prata, as pedras preciosas, ou seja, o dinheiro. Posso traduzir por uma palavra aqui que vocês conhecem? Sobre mamon. Pessoas que constroem não é sobre Cristo, é sobre mamon. Edificam a sua vida no dinheiro. E o dinheiro também é perecível. Madeira, feno, palha, olha quanto material perecível. O tempo vai dizer onde a nossa vida está firmada. Onde a nossa casa está firmada. E eu volto a dizer para os irmãos, a glória não está na construção, mas na rocha. Você não precisa abrir, mas 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é a minha construção, olha a minha casa. Eu sou pastora há 15 anos. Eu tenho uma igreja. Eu sou ministro de louvor. Olha a minha família. Meu marido é uma bênção. Meus filhos. Todo mundo está bem. Se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. A glória não pode estar na construção. A glória tem que estar na rocha. Amém. Porque se nós temos e somos alguma coisa, é o Senhor. Glorie-se, igreja, no Senhor. Fala pra pessoa assim, não é que tá do seu lado aqui não, tá? Mas é para as pessoas que convivem com você. Não, o negócio não é em mim não, é a rocha. O negócio é onde está meu pé. Nossa, como você conseguiu esse emprego? Nossa, já pagou seu apartamento? Nossa, você fez uma viagem caríssima. A rocha é Cristo. Não é a construção. Eu não sou nada, eu não posso nada. Eu não consigo nada, mas é Ele. É Ele. É Ele que faz, é Ele quem me dá, é Ele que me sustenta, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me cura. Oh, aleluia! O versículo 26 de Mateus 7, a Bíblia diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Eita, que nós temos duas pessoas construindo. Duas pessoas que são bons ouvintes. Duas pessoas que vão fazer um casarão. Mas um escolhe praticar, construir sobre a rocha. E um escolhe não praticar. E a quem ele é comparado? Jesus diz assim: será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato é um imprudente. Eu não sei se vocês são assim, mas tem gente que parece que não vê o perigo à frente. Se envolve em relacionamentos que meu pai é eterno. A pessoa diz, é um príncipe montado num cavalo, mas o príncipe vai embora e fica só o cavalo. Fica ligado se é príncipe mesmo. Se é princesa. Tem pessoas que estão vendo, eu peguei todo o meu dinheiro, já ouvi tanto isso. Eu peguei todo o dinheiro, toda a minha rescisão, investi no negócio. Que negócio? Fábrica de chup-chup. Gente, pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo. Nesse caso eu não peguei não, mas não posso falar exatamente o que, né? Mas, olha, eu conheço uma pessoa que investiu num curso. Na época, eu acho que foi 50 mil reais. Eu tô falando aí de 10 anos atrás. Era um curso que tinha acabado de chegar no Brasil, de uma área aí, enfim. A pessoa fez, mas gastou tudo. Hã? Eu não sei, eu acho que foi sim uma pós.
Gente, fiz não, construtora prudente. Gente, ela investiu um dinheiro. Você acha que ela está trabalhando nisso hoje? Sim ou não? Não. E o dinheiro? Foi com Deus. Não, nem com Deus, né? Mas tem pessoas que estão vendo, não, porque eu vou fazer, porque eu sinto de Deus, eu estou sendo impulsionado. Meu Deus, vai orar. Além de orar, vai estudar sobre o caso, não, Mônica? Vai ver se isso aí realmente vai trazer um retorno para você. Comece a observar, mas tem pessoas que parecem que não estão vendo que essa casa vai desabar. Essa construção é em terreno arenoso. E a areia, irmãos, uma hora vai se tornar areia movediça. Vocês lembram daquele episódio do Chapolin? Da areia movediça? Que eles entravam naquela areia e ficavam, eu estou agarrado pela areia movediça. Gente, eu achava aquilo o máximo, que eles iam afundando. E é assim a vida de quem constrói na areia. Daqui a pouco você só vê um toco da pessoa. Ela vai sumindo, a pessoa vai desaparecendo, ela vai sendo encolhida por aquela areia. Então o imprudente, ele ouve e não pratica porque constrói sobre a areia. E aí é que a gente continua observando que Deus dá oportunidade igual para todos nós. Todo mundo ouviu. O imprudente ouviu? Sim. A praticou? Não. Eu vejo o imprudente como aquela pessoa rápida, ágil demais, acelerada, o negócio é para ontem, eu tenho que fazer logo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Calma. Calma. Sabe aquele, acho que era um anúncio que tinha, alertando os motoristas? Perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Gente, 1 minuto dá pra gente orar tanta coisa, Zeldinha. Se eu der 1 minuto de oração para vocês, parece que é pouco, mas a gente vai clamar por muita coisa. Mas a gente não quer perder 1 minuto respondendo no WhatsApp. Se tiver que apagar a mensagem, apaga. Se tiver que cancelar, cancela. Se tiver que não enviar, não envia. Para de fazer as coisas assim. Falou, vai ter que ouvir. Me convidou para não sei o que, eu tenho que dizer sim. Tira aquele azulzinho do seu WhatsApp. Coisa libertadora. Tira o visto por último. Vai tirando esse negócio todo que você fica ali se autocobrando. E ele viu que eu vi, mas eu não respondi. Vai se acalmar. Quantas vezes eu ia responder uma coisa e respondi outra? Quantas vezes eu ia dizer, não vou? Aí depois eu pensei, não, eu vou. Mas quantas vezes eu ia dizer, eu vou? Depois eu falei, eu não vou, não. Vou não. Esse negócio aí não é legal. Nós temos que fazer análises, orar, se acalmar. A gente não pode fazer as coisas na emoção. O imprudente era emotivo. Tá saindo agora uma casa aí que a gente constrói. 5 dias eu tenho uma mansão. Onde é? Era Sérgio Naia, aquele que foi não foi daquele prédio? Palace 2, foi Palace 2? Gente, olha, lembrei. Eu vou construir rápido. E imagina o Lucas como o engenheiro. Quantas coisas, Lucas, surgem na obra, nessas obras aí que tu fala, gente, isso aqui não é seguro, não. Não é verdade, Luquinhos? Sérgio Naia usou areia de praia no fundamento. Palace 2 veio abaixo. As pessoas, eu não sei como é que está hoje, mas até pouco tempo moravam ainda em hotéis. Ainda estavam morando nos hotéis. Então o construtor imprudente é aquele crente que ele faz tudo muito rápido. Ele quer resultado rápido. Ele usa caneta emagrecedora falsificada porque ele quer emagrecer rápido. Pode ter uma pancreatite. Porque a gente tem que falar disso, né, irmãos? A gente fala muito dos jogos que estão também pegando muito crente aí. Tigrinho, as bets, né? A gente precisa falar das canetas emagrecedoras também. Porque o crente não quer ter domínio próprio. Água de De novo, foi ótimo. A gente precisa falar, irmãos. Essas canetas falsificadas estão dando pancreatite. Estão gerando vários problemas. Sabe por quê? Porque a gente não quer ter o controle de não comer o doce. Eu sei que tem pessoas que precisam, mas aí você vai ao médico, o médico vai receitar, tem as doses certinhas. Pastor, mas é 3 mil reais. Então ou você vai para o SUS, que também já tem, você ora para o seu, mas pede a Deus. Qualquer coisa melhor, o Senhor me dá domínio próprio. O Senhor me dá enjoo por doce. Eu quero ver o doce sentir enjoado. Meu Deus! Eu quero ver a coxinha e falar, Deus me livre uma coxinha. É isso, é fácil? Não é. Senhor, não é. Vê um cajuzinho daquele e guarde o cajuzinho daquele e vai comer um. Amanhã você come o outro. É domínio próprio, gente.
Você percebe que o construtor imprudente, tudo dele tem que ser rápido. Tudo dele tem que ser rápido. Tudo dele tem que ser rápido. Mas o que a sua mãe falava quando você era pequena? A pressa é inimiga da perfeição. Até hoje a gente fala, né? Faz as coisas com pressa. Tá tudo errado. Igreja, é a noite da gente se acalmar. Desacelerar. Nós estamos vivendo o Brasil é o país mais ansioso do mundo, estressado, que vive debaixo de estresse, de pressão. Nós estamos vivendo debaixo de pressão. E se você olhar, 90% das coisas é a gente que provoca. Rolar feed, TikTok, não sei o que, e você fica recebendo um monte de informação, sai dali esbudegado. Já percebeu? Sai da internet assim, meu Deus, que canseira. Claro, você está cansando a sua mente. Seu cérebro não foi projetado para isso. Pensa, Deus criou o homem para desfrutar do jardim. Se a internet fosse boa e necessária naquele tempo, Deus teria colocado o computador, o Wi-Fi, tudo para Adão. Mas não era necessário. Adão se distraía com as coisas do dia a dia. Adão se distraía reparando na beleza de uma azaleia. Adão se distraía replantando aquele jardim. Vamos voltar mais à origem das coisas, irmãos. Eu sei que nós precisamos da internet hoje em dia. Eu sei que o mundo evolui. Glória a Deus realmente pelas evoluções. Hoje nós temos muitos medicamentos. Hoje nós temos... A internet tem muitas coisas boas. Tem pessoas que estão assistindo pela internet porque não puderam estar na igreja. Mas a gente não pode viver disso. Porque isso aí é construir a casa sobre areia. Vocês já viram a quantidade de jovens que estão com problema aqui na coluna? Aqueles ovos que estão ficando aqui. Parece um ovo de Páscoa. Que estão ficando aqui. Vocês já viram a quantidade de jovens que estão com problema de vista? Crianças, não tô falando de jovem não, crianças. A geração que já nasce com o celular na mão. Então a gente começar a dosar as coisas. Edificar a sua casa sobre a rocha para ela não desabar. Não praticar o que ouve é escolha pessoal. Fala comigo, não praticar o que ouve é escolha pessoal. A Bíblia é clara, ele ouviu e não praticou. Ele construiu sobre a areia. E não praticar o que ouve é ser insensato, imprudente, tolo. A areia é maleável, a rocha é firme. A areia vai para onde você quer, a rocha te leva para onde ela quer. Amém. Você pega areia, transporta areia. Tira a rocha do lugar. Eu falei do castelinho de areia. Você pega areia, faz um castelinho. Faz isso com a rocha. Você pega areia, chuta a areia. A areia muda? Muda. Agora, se você chutar a rocha, é o teu pé que muda. Muda ou não muda? Ah, mas Deus nos ensina. Tem muita gente chutando a rocha. E fica com o pé machucado. Tem muita gente dando com a cabeça na rocha. É a rocha que vai sentir dor? É a sua cabeça. Onde nós estamos construindo, irmãos, chega a ser uma questão mesmo de ignorância. É mais fácil ficar ali na rocha. Deixa a rocha te levar. A rocha está aqui. É você que constrói sobre ela. Você não vai ficar trazendo a rocha, vou trazer essa rocha para cá, vou trazer essa rocha para cá. Não vai fazer isso com a areia. Então é um trabalho de paciência. E aí a gente começa a observar que edificar na areia é muito fácil. É muito rápido. É muito prático, mas é muito enganador. É muito enganador. Vocês sabem que as canetas emagrecedoras, não estou fazendo apologia contra. Quem precisa, vai ao médico e o médico vai receitar e vai fazer tudo legalizado. Irmãos, a começar, tudo ilegal não é para crente. Cristão não se envolve com coisa ilegal. Se não passou lá pela Anvisa, se não passou pelos testes e está sendo vendido na encolha, naqueles grupos de WhatsApp, você não tem que se envolver com isso. A gente às vezes está entrando nos princípios aí meio loucos. Meu Deus. Se a droga é ilegal, o que o crente tem crente usando? Se as bets, quando anuncia na televisão para maiores de 18 anos, olha, tem até como se fosse um programa que você controla o tempo de ficar nessas bets. Porque vicia. Para que o crente se envolve com isso? Tem terreno que não é para a gente pisar. Nem entra, não instala. Tem coisas que vão te prender ali. Essa areia vai virar areia movediça. A areia representa as nossas vontades. A areia representa as minhas vontades. Eu quero, eu falo, eu faço, eu não me controlo, eu sou assim mesmo. Vão ter que me aceitar assim. Agora também, irmãos, tem um evangelho aí da hipergraça, que é um tal de Jesus me ama assim, Jesus me aceita assim, mas Jesus não quer que você permaneça assim.
A gente tem que receber todo mundo. Vem. Olha, quem tiver... nós temos aqui uma característica de receber as pessoas em amor. Agora, chegou para Jesus, vamos começar a edificar na rocha? A gente vai te ajudar. Não é fácil, a gente vai te ajudar. Mas é um evangelho onde as pessoas agora acham que elas precisam continuar na presença de Deus fazendo tudo o que elas sempre fizeram e que está tudo bem. Então, para que ser cristão? Se você vai continuar com as mesmas mentiras, os mesmos enganos, se você vai continuar xingando, matando, roubando. Eu nunca matei ninguém, mas se você odeia o seu próximo, você é assassino. Irmãos, o evangelho não é brincadeira, não. Mas ir para o inferno também não é. Escolha o seu difícil. É melhor ser difícil aqui do que depois na eternidade. O lago que arde com fogo e enxofre. Onde estarão ali Satanás, o falso profeta, a besta, o inimigo. Todos os seus asseclas, os seus seguidores estarão lá, serão lançados ali. Serão atormentados dia e noite. A gente reclama que o BRT vem cheio. Imagina ser atormentado de noite pelo lago que arde com fogo e enxofre, sabendo que você nunca mais sai de lá. Eita, que todo mundo agora ficou bem assustado. E é isso que a gente precisa de pregação para impactar a gente. Porque se deixar, a gente está um bando de crente murmurador. Um bando de crente cheio de vontade. Que reclama de tudo, de tudo, de tudo. Deus está te dando. Irmãos, eu aprendi uma coisa com a minha tia que faleceu no ano passado e nem crente ela era. Ela falava assim para mim: hoje eu já agradeci a Deus porque eu estou sem nenhuma dor no meu corpo. Que quando você está com dor é brabo, né? Ultimamente, depois de 40, eu sinto uma dor na barriga. Eu falo: Jesus, acho que eu vou morrer. Eu não vou aguentar nunca mais isso. Vocês têm isso também agora? Meu Deus, sente um enjoo, parece que aquilo é pra morte. Então agora, cada vez mais eu tenho que exercer. Obrigado, acordei bem. Tô com saúde, tô viva, tô respirando. Sem balão de oxigênio. Obrigada, Jesus. Mas onde estão os nossos olhos? No que é terreno. Não paguei a fatura. Não consegui fazer aquela viagem. Meu Deus, eu queria tanto comprar aquela casa. Meu Deus, eu não comprei aquele carro. É isso que está ocupando a nossa mente, irmão? Isso é areia. Me desculpe, mas isso é areia. Versículo 27 diz assim, para a gente encerrar: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com violência contra aquela casa. E ela desabou. É engraçado que a casa edificada na rocha, ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas aqui diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que quando uma casa desaba, irmãos, não leva só a casa. Leva os sonhos, às vezes levam as pessoas. Leva tudo. Leva tudo. Que tristeza, quantas coisas poderiam ser evitadas. Os mesmos problemas externos vieram sobre essa casa. E eu volto a dizer, não é desobediência, não é falta de vigilância. Olha, tem alguma praga na sua família, todo mundo... Irmãos, a Bíblia é clara, vai vir tudo sobre todos. A diferença é como você vai ficar com o problema que você vive. Só isso. Nessa casa aqui, a casa caiu. E nós temos muitos choros, desesperos e dores que poderiam ter sido evitados se a escolha do fundamento fosse a rocha. A verdadeira vida cristã não consiste no quanto ouvimos, mas no quanto praticamos. Eu vou repetir. A verdadeira vida cristã não consiste no quanto ouvimos, e sim no quanto praticamos. Muita gente ouve muito, mas não faz nada. Jesus, é igual criança. Quantas vezes tem que falar com a criança, tem que escovar o dente? Hoje de novo tem que escovar o dente, amanhã de novo tem que escovar. Na Clara, quando entrou para a escola, ela tinha 3 anos e meio. Aí ela foi para a escola. Me surpreendeu porque não chorou. Quando chegou no segundo dia, ela falou assim para mim: eu vou ter que ir de novo? Ela achou que a escola era um dia. Aí a coisa mudou. Aí ela começou já a querer armar um choro. Não, mamãe, eu já fui à escola ontem. Minha filha, mas hoje é terça-feira, você tem que ir pra escola. A gente não vai à escola só um dia. Não, mas eu fui. Já começou a querer entrar em pânico. Igual quando eu lavar o cabelo dela. Eu vou morrer. Cortar a unha, não quero. Botar brinco. Ela tinha uns negócios com as extremidades, cabelo, unha, brinco. Ela entrava em pânico. Aí ela já começou a ficar meio nervosa. Aí, quando a gente chegou na escola, chorou. Aí a professora dela tinha, toda vez que a gente chegava, pegar ela no colo. Mas ela dizia que fechava a porta, ela ia feliz porque o chão começava a brincar. Quer dizer, era uma maneira, obviamente, de manipular para ela não ir para a escola. Chorava até a professora. Aí dava aquele tchau. Já passaram desse sofrimento? Lágrima aqui. Aí a tia Rafaela pegava ela, dá tchau pra mamãe.
Gente, eu me senti a pior mãe do mundo. Ah, meu Deus, mas ela dizia, Fernanda, quando fecha a porta, ela desce e começa a brincar. A gente não pode fazer as coisas, irmãos, um dia só, não. Perdoar uma vez só. Orar uma vez só. Vida cristã não é quanto a gente está ouvindo, é o quanto a gente está praticando. Ouvir todos os dias a palavra de Deus é muito bom e praticar todos os dias é essencial. Amém, Jesus. Abandone a casa na areia. Desista dessa construção. Não insista nos mesmos erros, porque a ruína é grande. Efésios 2, versículo 20. Vou convidar o louvor. Perceba que os dois construtores ouviram. Os dois construtores construíram. Mas um praticou, outro não. Um escolheu o fundamento certo, o outro errado. Efésios 2, 20. Ah, pastora, mas e agora que eu já comecei a construir? É melhor largar essa construção. Ah, eu vou perder dinheiro. Vai não. Deus não deixa faltar nada. Deus não deve nada a ninguém. Ah, meu pastor, eu estava tão bem nesse negócio, agora larga que é melhor. Larga que é melhor. Deus vai te ajudar a construir uma casa na rocha. Amém? Efésios 2, 20, a Bíblia diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós obedeceremos mais a quem mais nós amamos. Se você ama o fundamento da rocha, você vai obedecer a rocha. Se você ama mais a areia, você vai obedecer a areia. Escolha hoje onde você e eu iremos edificar a nossa vida. Não estou falando de tempo de crente, não. Você pode ter aceitado Jesus e está edificando tudo sobre a areia. Então escolha hoje. Porque nós sempre obedeceremos mais a quem mais nós amamos. E obedeceremos com prazer. Essa é a proposta de Deus para nós essa noite. Amém? Vamos ficar de pé?